Vraiment, toyembina esengo. Sim, louvamos mesmo com alegria. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est qui? C'est Jésus. Applaudissons le Seigneur. Aplausos para o Senhor. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Bayembelaka mokonzi na esengo. O rei é louvado com alegria. Vraiment, c'est une grande bénédiction. É uma grande bênção mesmo. Lèvons-nous pour prier. Levantemos-nos para orar. Zambe topesi merci na pokwa lelo. Te agradecemos nesta tarde, ó Deus, Opesi biso pema na bomoi. porque nos deste fôlego de vida. Touti na matanga. Viemos do óbito, Biso moko tomoni elongi ya ser. nós vimos a face da irmã Pour la dernière fois, pela última vez. tokokuta na susu na mboka mosusu wana. E nos encontraremos lá no outro lado. Na tango oyo Nzambe akolinga. Nesse momento que o Senhor Na quiser. tango oyo Nzambe No abongisa. momento que o Senhor preparou. C'est pourquoi Por Seigneur, isso, Senhor, na biso totikali en vie, a nós que estamos em vida, tozali kokanisa mpo na biso moko. lembramos a nós mesmos. Oyo Nzambe pesa biso mitema. Dá-nos coração. Oyo ezali komedite na bavi na biso moko. Medita nossas próprias vidas. Wana koyeba ete Seigneur, Para saber, ó Senhor, moto awutaki na que mabele, veio do pó, akozonga mpe na mabele. só voltará. Me ame na biso, Mas a nossa alma eutaki na lola. veio do céu. Yango wana mpe kozonga na lola. Também voltará no C'est céu. pourquoi Seigneur, limbisa mabengo na biso. Perdoa nossos Na biso na pecados. se makila na yo. Basta o teu sangue. Yokela biso mawa. Tira-nos a tristeza. Epambola pokwa lelo. E possa abençoar esta Lobela biso Seigneur, palavra do Senhor. ndenge ozalaki na nzela Emmaus, Como estava no caminho ndenge do mpe Senhor, ozalaki kuna na Jardin d'Eden. também estava no jardim do Afin que Éden. tozala ya Para kotongama. que estejamos Koya na edificados. we komi pene A tua vida Seigneur. está próxima. Sunga biso Nzambe, Ajuda-nos, Deus, totika mabe, e para deixarmos tosala se bobele e malamu. fazer sempre o bem. Tolanda bakonseil na yo. Seguir os teus conselhos. Merci Seigneur grand Jehovah. Obrigado, Senhor grande Jeová. Pambola pasteur na biso. Abençoe o nosso pastor. Pambola bampaka. Abençoe os Pambola anciãos. badiakre na administrateur. Os Pambola administradores. église mobimba Abençoe Seigneur. toda a igreja. Idebi à la fin zala na Por isso, biso. até o fim esteja conosco. Milimo nyonso. Oza kokonfese kombo na yo Não te. confessa o teu nome. Ebima au nom de Saia em nome Jésus-Christ. de Jesus Cristo. Nzambe pambola biso. Abençoa-nos, Deus. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. 1 Corinthiens 10. 1 de Coríntios capítulo 10. Ndeko kotanga 5-6. Irmão, vai ler o versículo 5 até 6. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, pelo que pereceram no deserto. E essas coisas nos serviram de exemplo, para que não cobicemos as más coisas como eles cobiçaram. Amen. Amém. Tikete Nzambe apambola iloba na ye na kombo na Yesu Kristo. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus Cristo. Pe tokoki kovanda E podemos sentar, na kimia. sentar em paz. Lelo ezali mokolo ya matanga. Hoje foi dia do óbito. Tokoti kokunda ndeko na biso ya mwasi. Fomos enterrar a nossa irmã. Vraiment toleli. Nós choramos Totali mpenza ser na biso. e olhamos mesmo a nossa irmã. Tozalaki na ye. Estava conosco. Totali bana. Vimos os filhos Totali mobali. e o marido. Oui, to comprendre. Sim, entendemos. Une fois de plus, Uma vez mais, Nzambe a confirmé que Deus confirmou que liloba na ye eza makasi, que frère. a sua palavra é mesmo forte. Frère, liloba eza makasi, Irmão, a liloba. palavra é forte, a palavra. Ko néglige Bible te. Se a Bíblia, Liloba na Nzambe eza a makasi. palavra de Deus é forte. Elongoli mama na ndako. Tirou a mãe de casa, Ememi na hôpital. foi do hospital, Me ntango ezongisi ye. lhe fez voltar, Akoti su na ndako te. entrou mais em casa. Akomi en plein Ela air. estava aí no público, Na caixa mabaya. uma caixa de madeira. Na ntango oyo Nesse momento, aza na se ya mabele. debaixo da terra, Bana baleli. filhos choraram. Toleli. Nós choramos. Mobali aleli. Bafrere baleli. Bapastere baleli. Pastores choraram. Azongi Não te. voltou. Ndenge nayebisa bino na fois passé. Na vez passada, Akozonga ela te. não voltará. Azongi Ela pe também te. não voltou. Bien-aimés frères, Amados irmãos, respectons la parole. respeitemos a palavra.
tolingana bamoko na mosusu. Amemos-nos uns aos outros. S'il y a un Se problème, há problema, tosolola kaka frère. conversemos somente, irmão. Naza na posa na yo. Preciso de você. Yo oza na posa na ngai. Você precisa de mim. Cercueil. O caixão, Bato musu bamemi yango. outras pessoas que levaram. Peut-être maman yebaki bango te. Essa mãe não lhes conhecia. Peut-être bazalaki na motema na ye te. Não estavam no seu coração. Bato batimoli libulu yeli bango O te. buraco ela não conheceu. Aza susu te. Ela não existe mais. Mais nous savons que Mas nós sabemos pour ceux qui sont en Christ, que para aqueles que estão em Cristo, la mort c'est un gain. a morte é um ganho. Donc matanga, O óbito, tozali kolela, nós choramos tozali e kosepela. também nos alegramos. Parce que c'est la parole du Père. Que é a palavra do Pai Ezo sala passe, que está doendo, mais c'est la parole de Dieu. mas é a palavra de Deus. Amen. Amém. Corinthiens, livre de correction. Coríntios, livro de correção. Mais avant tout les kawana, Mas antes de chegarmos lá, je remercier pasteur agradeço ao pastor, parce que ngainde naza na chair. porque eu é quem estou no púlpito. Mais nasenga ki epai na ye, Mas eu pedi a ele a couvrir nga mokolo mardi. que ele me cobrisse no dia da terça-feira. Nakelaki mosala. Eu fui ao trabalho, Ezalaki très urgent. era muito urgente Nakwaki kozanga te. e não pude faltar. Pasteur Nzamba pambolo mingi. Pastor, que Deus te abençoe muito. Amen. Amém. Et je crois de tout mon cœur Quero de todo o meu coração que nous étions que bénis. fomos abençoados. Bénis, bénis. Abençoados e abençoados. Oyo tomonaki, oyo tolandi, O que vimos e acompanhamos, prédication moko kaka. uma só pregação ekomema yo na lola soki oza na kondima. pode te levar no céu se tiveres fé. Ezosenga mibale te, Não é preciso duas ezosenga misato e te. nem sequer três, Prédication moko. mas uma só pregação. Tozala ba lumière. Sejamos a luz. Okomi place, Só chega no lugar, bato pena batali makolo tina mutu. olha mesmo das unhas até na cabeça Bayoki masolo na yo. e ouve a tua conversa, Bayoki maloba na yo. as tuas palavras. Oleki na yo. Você só passou, Na sio balobi, mas atrás dizem mwana nzambe azalaki awa. que de Deus estava aqui. Alléluia. Amém. La A lumière. luz. Tozala mwinda ya mokili. Sejamos a luz do mundo, Tozala moka oyo batongi likolo ya ngomba. edificada sobre o monte. Donc mutu nyonso azoleka Cada pessoa que passa, azotala moka eza wana. ele vê a cidade aí. Nous devons être des panneaux. Temos que ser Des panneaux publicitaires. publicitários. Esengeli kama Congo Congo, bato bayeba vocês devem ke saber wi tobima kuna. que saímos mesmo de Me lá, nzambe mas Deus aza kuna está lá. na bana na os ye. seus filhos. Tozala mibale. Não, que sejamos Tozala dois misato. ou três. Vivons la parole. Vivamos a palavra. Alléluia. Amém. Vivons la parole. Vivamos a palavra. Zala mungu akose. Seja sal, irmã. Opesa apeti na moto Que mosusu. você dê gosto a outra pessoa. Basepela na ndako na yo. Alegre com tua casa. Basepela na présence na yo. Alegre com tua presença. Zala mwinda. Seja uma luz. Azopesa lumière. luz. Apesa exhortation. Exhortation. Atesa bato nzela. So okomi place. Ozokonsole Você bato. consola as pessoas. Alléluia. Amém. Vraiment nous étions bénis. Sim, fomos mesmo abençoados. tokoloba moke mpo na rapport ya matanga. Falaremos um pouco sobre o relatório do óbito, Lokola naza na chair, como estou no púlpito, na matanga no óbito, nyonso eleki malamu. tudo passou bem, Mais comme il y avait quelques frères là-bas, mas como tem alguns irmãos lá na basœur, e irmãs, surtout ya ndako na biso, somente da nossa casa, j'aimerais commenter sur une petite chose. queria comentar sobre alguma coisa Na prédication na biso, na nossa pregação oyo elekaki lelo. que aconteceu hoje. Amen. Amém. Oui, prédication elekaki malamu. Sim, a pregação foi boa, Très bien. muito bem mesmo. Mais na ina beta sete na eloko moko ebimaki Mas quero insistir em alguma coisa que saiu sur sobre division. a divisão. Nzoka division pete ya maka. Afinal, a divisão também é pregada. Moi je pensais que Eu achava peut-être biso ka tolobaka somente nós aqui que falamos division eza ya que a Satan. divisão é de Satanás. Nzoka pe division Afinal, a divisão partout aí todos ezoteyama. está a ser pregado. Donc tina ba église ya division, Até nas igrejas da divisão, tina ba assemblée ya division, a Assembleia da Divisão, division divisão ezoteyama. está a ser pregada.
La division. A divisão. Nanotaki Eu notei mosala nzambe alobaki boye. que o servo de Deus disse o seguinte, Ndenge mosakoli alobaki. como também o profeta disse, Que les grands confusionnistes, disse que os grandes confusionistas, bato bazotia mobulu, os que causam tumultos, o bazokabola que baeglise, dividem igrejas, o bazopanza bafrère, espalham os irmãos, o batia desordre, colocam desordem. mosali na nzambe O servo de Deus alobi ele falou eza bapredikateur. que são os pregadores. Alleluia. Amém. Atangi ne brochure te. Ele não leu brochura, Mais lokola nga nayebaki mas esika não conhecia esse lugar. alobi boye. Ele falou assim, Frère Branham talobi. uma brana quem disse, Ye arepete ka. ele somente repetiu, 99,9 disse 99,9% ya bapredikateur dos pregadores baventurier. são aventureiros. Eza grave, hein? É grave. Donc soki bakozwa citation wana Você pode pegar aquela batiango na Bible, colocar na Bíblia. eza ainsi Isto é assim, dit diz le o Seigneur. Senhor. 99,9% 99,9% des prédicateurs, de pregadores ce sont des embryés. são confusionistas. Là, je appelle un prophète. Que pegue mesmo o termo do profeta. Embrié. Confusionistas. Wana va répéter dans ma tanga. Isso repetiram no óbito. 99,9% yaba prédicateur, yaba pasteur, yaba docteur, Doutores bazaba embrié. são confusionistas. Embrouillé. São confusionistas. Oyoki kombo na biso. Ouviu o nosso nome? Parce que ça inga passe. Pastor, isso me doeu. Donc, église soki ebebi. Isso é quando a igreja estraga. Église soki epanzana. Isso é quando se espalha. Eza bino É te. a vossa culpa. Eza bino Não é te. a vossa culpa. Eza nde awa. Mas é a culpa daqui. Baprédicateur, Culpa de pregadores, dos baancien, anciãos, badiacre. de diáconos. Bolandi, Ouviram? mutu alobi yango, Quem disse isso? frère Branham. Irmão Branham. Dans la prédication, Na pregação, les 3 sortes de croyants. 3 classes de crentes. Il y a le 24, De dia 24, 11 mois, dia 24 de novembro 63. de 1963. Paragraphe Parágrafo 235. 235. Ou 156. Ou 156 na tradução Shekinah. Frère, Irmão, dans l'élo, hoje, bombe atomique, a bomba atômica ils ont mis dans prédicateur. são os pregadores. Mais est-ce que Mas será les que- prédicateurs vont matanga wana? Pregadores que estavam aí no óbito, Est-ce que basosoli será que eles entenderam? bango moko bazote yango? Eles Est-ce que comprendre Será que entenderam que division que a divisão eza confusão? é a confusão? Que nani abandaka yango? Quem começa com isso Baprédicateur. são os pregadores. Corinthiens, livre de correction. Coríntios, livro de correção. Donc la première correction A primeira correção doit tomber sur le deve prédicateur, cair sobre os pregadores, sur les diacres, sobre os diabos, les administrateurs, administradores, les anciens. anciãos, Bao bazokamba aqueles église. que dirigem a igreja, Oyo batambwisa église. aqueles que dirigem a Ils igreja, sont les premiers são os primeiros à croire À créer la correction la correction et à la mettre en a pratique. colocar em prática. Amen. Amém. Sikoyo. Agora, 95% 95% Branham de Cap. somente Branham. 95% 95% Boli Bisangay. bom, peço perdão. 99% 99% Frère Branham alobeli Eve. Abraão me fala sobre Eve. a Eva. Eve animaki 99%. A Eva creu em 99%. Ah, 95% Agora, 95% ya prédicateur de pregadores baza ba confusionniste. é que são confusionistas, Mais eleka 90. mas passou até 90%.
Donc, les prédicateurs, Os pregadores les confusionnistes. são confusionistas. C'est pourquoi, Por isso, quand on a prédicateur, na simanayote. não siga o pregador atrás. Quand on a prédicateur, te. Não siga o pregador. Atana te Vou nini. pregar Quand como. on a nangaite. Não me siga. Suivez la parole. Siga a palavra. Amen. Amém. Et là, on E outra coisa? Balobi kuna na matanga. No hábito disseram Il faut corriger division. que temos que corrigir a divisão. Corrigir. Corrigir. Corrigir a division. Corrigir a divisão. Só que o ibi. Se você roubar Téléphone. o telefone Pour corriger téléphone. para Bakamba corrigir téléphone. as coisas do telefone, Ok, il a téléphone. tu vai junto com o telefone. Mon frère. Meu irmão, Limbi sangai. perdoa-me. Téléphone ne O bungaki. telefone que perdeu, Ndamu na ibaki. eu é quem tinha roubado. Téléphone nango. Então, o telefone Yango. está aqui. Ezana Exode. Está em Êxodo. 22. Êxodo 22, Verset 4. verso 4, Verset 7. verso 7, Verset 9. verso 9 Verset e 14. versículo 14. La restitution. A restituição. Soki na ibi yo mbongo na Se ndako. eu roubar o teu dinheiro, Po limbisa ngai. me perdoar, Po na ye na yo eu mbongo. devo te devolver o dinheiro. Eza te ke na ibi yo. É porque te roubo, Siko nazongisi te. depois não devolvo, Po limbisa ngai. não me perdoa. Wana. Isso Eza pardon te. não é perdão. Le pardon Perdão marche avec la restitution. anda junto com a restituição. Faut zongisa. Você deve devolver. Yango moni nzambe na biso. Por isso, o nosso Deus, Tango amoni ke bayini biso parole. quando viu que nos roubaram a palavra, Passer la tekini. o pastor pregou o quê? La restitution de l'arbre, hein? A restauração da árvore esposa. La restitution de l'arbre, hein? A restauração da árvore, Arbre de l'épouse. árvore esposa. Yabla yibaki yango. O tinha roubado. Les dénominations. Denominações, Satan. Satanás. Ayibaki parole. roubado a Siko palavra. nzambe amoni. Deus viu Mo peuple na para ngai. que o meu povo Emo na me ngai. veja, Fais comme la para que perfection. chegue à Il perfeição. faut Eu nazongisa. devo Nzambe restituir. asengaki pardon te. Deus não pediu perdão. Olimbisa ngai. Ntango bayibaki bino Me parole. roubaram a O palavra. nazalaki ya kolala. Eu estava dormindo. Nazalaki Eu distrait. estava distraído. Dieu Deus est venu veio avec la restitution. a restauração. Restitution de Restituição l'arbre da árvore de l'épouse. esposa. Parole. Ezongi ndenge yango A ezalaki. palavra tinha voltado no seu estado natural. Ni plus ni moins. Mais e nem menos. Le A message mensagem eza ni plus é nem mais ni moins nem menos. na oyo bantoma bateya. aquilo que os apóstolos pregaram. Oyo bantoma Os bateya apóstolos pregaram. tosuki wana. Paramos aí. Oyo toyebi Que te. não sabemos. Oyo biblia alobi te. A Bíblia não diz. Eza ya biso te. Não nos pertence. O comprend? Entendeu? Ni plus ni moins. Não há menos nem mais. Oh, toteya plus que Paul. Ou que preguemos Te. Paulo, não. Nous devons respecter les Écritures. Nós temos que respeitar as escrituras. Donc, Quer dizer, correction. a correção. Correction à division. A correção da divisão. Correction à division. Correção da divisão Il faut mutuabima awa. é aquele que saiu daqui. Oya mema de personnes. Aquele que levou duas pessoas. Azongi. Volta. Asengi pardon. Pede perdão. Des personnes na yiba. E as duas pessoas que roubou, On a bimisa. que eu fiz sair, Bangoye. estão aqui. C'est ça la Bible. Isso aqui é a Bíblia. Eza rare. Isso é raro. Eza passe. Isso é difícil. Mais c'est la É a parole. palavra. Toko kakola watamo. Kete. Nunca podemos separar isso nem um pouco. Eza teke. Não é porque Une seule assemblée dans une ville. uma só assembleia numa cidade. C'est ça le message. Essa aqui é a mensagem. C'est ça, acte 4. Isso aqui é Acte 2. Atos 2. Ils étaient ensemble. Eles estavam juntos Chaque jour, todos os dias, dans un même no lieu. mesmo lugar. Tous
tous ensemble, Todos juntos. ils partageaient Eles partilhavam la nourriture o alimento dans la simplicité de cœur, na simplicidade do avec les coração. fractions de O pain, partir do la pão, communion a fraternelle. comunhão fraternal. Tous, Todos 12 apôtres, 12 apóstolos appelés par Jésus. chamados por Jesus. Et ça, le col en gaïté. Não é como eu. On a senti. Eu estou a sentir. On a senti. Estou a sentir. On a teia. Eu vou pregar. Não. Os appelés la pêche. Você está mesmo aí na pesca. Os péché. Estás a pescar mesmo. Aí pensa, Ele vem. tica pêche. Pare de pescar. Pendant le A long, partir de agora. você vai ser pescador de Você homens. ficou peixeiro e abatu. Ngaye. Eu. Landangai. E siga-me. Eza kola biso te. Não é como nós hoje. Oh, babengi ngai. Ou não me chamaram. Azokosala ye. Está mentira apenas. Azotala Bible. Ele está vendo o dízimo. Atala E ofrande. também as ofertas. Anaposa ye bana. Ele quer ser conhecido. Anaposa lobela bato. Ele quer que fale das pessoas. Mais oyo bapotre. Os apóstolos batiaki kutu ide te. nem sequer fizeram ideia. Azozwa mbisi na ye. Ele pescava o seu peixe. 12 12. batamboli Andaram. na le prédicateur de Dieu. Andaram com o pregador Deus. Deus pregador. Zambeyemo kumotei. Escolheu 12 apóstolos. Apona que 12 toma. Não escolheu mulher Apona que mana basite. para pregar. Obateia. Escolheu homens. Apona que mana mibali. Mas esse Deus Assim Zambeyango. não nos dividiu. Acabou lá que bangote. Amen. Amém. Frère, Irmão. para não te enganar, Uma coisa eu tenho. na palavra, Aliloba. volta só na Bíblia. Unga kaka na Biblia. Volta só no Antigo Testamento. Kaka na emoni seliakana. Volta no Novo Testamento. Unga na Tu verás okomona. que lá no Antigo Testamento Tekunda na boyokania kala. havia só um templo. Ezali kaka na temple moko. Um templo. Temple moko kaka. Os anassid. Que seja no sul. Na norte. Ou no norte. Na este. Ou no oeste. Na oeste. Ou no oeste. Só que o lingi oyoka parole. Se queres ouvir a palavra. Só que o lingi opesa meka. Dar oferta. Só que o lingi okutana na graça ficateur. Grande sacerdote. Il faut no campunda. Tens que procurar o teu Omati otemuasi. Colocar a Na mulher moana. e o filho. 3 mois. 3 meses Ya voyage. de viagem. Tiwa. Até aonde? Jérusalem. Até a Jerusalém. Só que on a Jérusalem ici. Se não fores a Jerusalém, O sali temple na yo fizeres o teu templo, etalio. é na tua conta. C'est pourquoi É por isso, même lelo mesmo hoje, Dieu va reconstruire vai le reconstruir 3e o temple terceiro templo sur les anciennes ruines. sobre as antigas ruínas. Amen. Amém. Nzambe Deus akotonga temple ya Israel te. reedificar, não o templo de Israel. Israel Israel akotonga temple te. vai reedificar o templo Libanda ya fondation. fora da fundação. Il faut zonga Ele deve na voltar fondation ya na Salomon. fundação de Salomão, Na mon Sion, je pense mon Sion. no Monte Sião. Ne place É lá, lokola terrain wana como esse campo eza occupé é ocupado na mosquée pela mesquita ya bamusulman. dos muçulmanos. Israel Israel akotonga ne awa, poderia edificar Agotonga ali, ne awa. ou no outro sítio, akotonga ne ou awa, também no outro sítio. habité Ele disse não, ekomama está escrito kaka na fondation wana. nessa mesma fundação. Israel Israel azelaka espera ti mosquée até wana que essa mesquita ekolongwa. possa sair. Biloko nyonso eza prêt Todos os materiais estão prontos po batona 3e temple. para construir o terceiro templo. Nyonso eza prêt Tudo está pronto. kaka arche l'alliance Frente à Arca da Aliança, balobi eza na se ya mabele. dizem que está debaixo da terra. baza na foi Eles têm a ke fé arche de l'alliance que a Arca da Aliança, nzambe akobatela Deus yango vai guardar aqui. eza na se ya mabele. Está debaixo da terra. omoni yango Viu? kaka na fondation Somente nessa fundação. soki Israel Se Israel, ye nde ndakisa ele é que é o exemplo, bakotonga temple reedificará um templo na fondation wana. naquela mesma fundação. Pourquoi l'église? Por que a igreja? La Bible demande A Bíblia pergunta: bino bato babibi vocês que eske saíram bakozonga te e não podem voltar? kobima frère Sair, irmão. keba na kobima Cuidado com o kozwaka sair. ide te Não, se não tiver obima ideia, église. sair da igreja C'est un problème grave. problema grave. okokozonga te. Conseguir voltar. Ah, bien-aimé. Ei, amados, Nga eza ngolu. para mim é uma graça. Moni grâce nanga.
A minha graça, eza a spécial. minha graça é peculiar, é Ata especial. bino bolobi ke awa nzamba. Ata bino bolobi Se você ke disser, awa nzamba eza te. oh Deus não está aqui, Ngai eu et ma maison, e a minha casa nous servirons l'Éternel. serviremos ao Senhor. Soki obimi Se sair, kozonga voltar, eza pasi. tem sido Oyo difícil. babimaka na exode, Que saíram no êxodo, oyo babima na ntango ya guerre os que saíram no tempo da guerra, ya Titis, no tempo da guerra de Tito, na l'an 70 no ano ti na 70 l'an 90, até o ano 90, oyo babimaki nyonso wana. todos aqueles que saíram, Eske na 1946 será que em 1946 baza vivant, eles estão vivos? bazalaki vivant. Ou estavam vivos? Okobima Porque você pode sair okekufa. e ires morrer. Bapotre Os apóstolos, ntango baye quando vieram, batalisi biso mostraram bango mpe balandika que ndakisa também era um exemplo ya temple. deste tempo. Babi te Disseram não, awa na Jérusalem, aqui em Jerusalém pas question de deux não églises, se trata de duas pas igrejas, question de trois não se églises. trata de três Tobunda igrejas. awa na kati, Nos temos aqui dentro, tobomana awa na que kati, nos matemos aqui tolia dentro, awa na que kati, comamos aqui toyokala awa na dentro, que kati. nos entendamos aqui dentro. Alléluia. Amém. Bapotre Os apóstolos baki 12, eram 12. na 12 apôtres, Nesses 12 apóstolos, chacun avait la portion du Saint-Esprit. cada tinha a porção do Espírito Santo. Pierre tem muita peça aqui Não bango. foi Pedro quem deu. Ce n'est pas Pierre qui a prêché Não era Jacques. Pedro quem pregou a Tiago. Ce n'est pas Pierre qui a Não prêché foi Jean. Pedro quem pregou a João. Jésus lui-même. Jesus ele mesmo. Mais tant batikali, Mas quando ils ficaram, ont reconnu eles que reconheceram celui-ci este est aqui notre é pasteur. nosso pastor. Alléluia. Amém. Ils ont reconnu que Reconheceram Oyo que este n'est pasteur. é o pastor. Tibakufi, Até que morreram, pas de division. não houve nenhuma divisão. Ah. Oh diable, O oh diabo, démon. ou demônios. Le diable y a tant d'apôtres. Esse diabo do tempo dos apóstolos Azaki a pembe. era diabo assim Oh branco. diable ya biso, O nosso diabo agora des noirs. é que é negro. Te. Não. Misala ne zangi bino. São as obras que vocês não têm. C'est te comprendre Já kala. entendemos isso há muito tempo. Kenya na Europe, Vai na où Europa, il y a beaucoup de travaux. onde há muitos trabalhos. Et ça passe mon pasteur. É difícil você ver um pastor Mundele, branco pasteur. ser pastor, Avant na wana. ficar somente Como aí, sanezate. porque não tem trabalho. Misale zebele. Há muitos e muitos empregos. Até porque pour mon A pasteur, ponto que para ver um pastor et ça passe. é difícil. Et puis quitte. E também culto, 19h. 19 horas. Quitte à 14h na porte zarate. Não existe culto de 14 horas lá na Europa. Quitte, il y a 14h. 14 horas. La porte zarate. Na Europa não Au existe. comment na mutute. Não verá ninguém. Tout le monde travaille. Todo mundo trabalha. Mais awa, Mas aqui, à cause du chômage, por causa do desemprego, comme un pasteur, tornaram-se un pastores, prédicateur, pregadores. dans le belé, Veja muitos e son muitos. pesate. E também não tem vergonha. Vous prêchez la division. Pregam a divisão. Sikoyo, frère Arobaki, Agora, o irmão disse to corriger. que nós corrijamos Va corriger e possa se corrigir division. a divisão. Correction, A correção et ça kozongo. é voltar, Kosenga pardon. pedir perdão, Et pas le premier pasteur te. não ao primeiro pastor. Et ça raté la Bible. Não isso na Bíblia. Mutu moko te. É uma pessoa Azonga ke pa ancien que voltou ao sacrificateur. ao sacerdote, Limbisa biso. perdão, Ndenge tobimaki. como Tokelaki na Égypte. como saiu Lelo Egito, tozongi. hoje voltar. Ezalaka bongo te. Não era assim. Il faut rentrer Deve à voltar, la maison. voltar em casa. Balobi tozonga epai ya mutu. Não disseram que volte ao Parce qu'il peut mourir demain. pode morrer amanhã. Il faut rentrer Deve voltar dans l'assemblée des voltar na saints. Assembleia dos Dans Santos, l'assemblée. na Assembleia. Amen. Amém. Wana balobi o correction. Ou disseram correção. Tokotala. Leremos. Nani Quem? ako corriger makamba division. Quem corrigirá então a questão da divisão? Balobi, Disseram mais il faut unir le peuple de Dieu. que temos que unir o povo de Deus. Frère. Irmãos, Union. a união, Ezala ba union mibale. há dois tipos de uniões. Union sociale. A união social, Sociale. união social Na divine. e a união divina. Amen. Amém. Union divine. União divina, Jésus. Jesus Azo unir yo na ngai. está a te unir a você Par le baptême du Saint-Esprit. pelo batismo do Espírito Santo.
Si j'ai le Saint-Esprit, Se eu tenho o Espírito Santo, Yozanango, você tem, que solo li 2 minutes, conversamos 2 minutos 3 minutes. ou 3 minutos. Frère, Irmão, na kozona numéro na yo. eu sempre vou ter o teu número. Na kotika nango. Vou ficar com o teu número. Partout na kokende, Aonde quer que eu for, je dirais, eu direi, j'étais avec un eu frère. estava com o irmão. Pour te kokende, d'écriture en écriture. Escritura a escritura. Quand moi je dis, Quando eu digo, tu dis Amen. você diz amém. Toi tu dis, Quando tu dizes, je dis Amen. digo amém. Sans hypocrisie. Sem hipocrisia. Mais union sociale, A união social, toutes les assemblées de Sainte Doctrine, todas as assembleias da sã doutrina, tout ça l'église moko. façamos uma só igreja. Bien to yokana. Ou então nos entendemos. Questionnable. Primeira pergunta. Question. Uma pergunta. Nana bandi ide wana. Quem começou com essa ideia? Muto bandi ide wana. Quem começou com essa ideia? Ponani. Por que também começou com essa ideia? Ayakika. Ele veio quando? Imaginez, Imagine, ma frère, os irmãos vous avez 20 ans já fizeram 20 anos, en Angola. 20 anos em Angola. Un frère vient O irmão vem, dans mon paya. quer dizer, ele é visitante. Bon, peut se lo kolia, Onde dá comida, la sakolala, lugar para dormir. kama koya mo munene. Quando ficar um pouco gordo, Union. união. Abali ko termino union. Começa a vos pregar a união. Mais yepe, Mas ele tango também, akomi, quando ele chegou, a diviser nan. ele divide também. Oiba diviser kapani. Sabe por que dividem? Por quê? Bakima rapaz. Porque ele foge ao sofrimento. Un prédicateur. Pregador. Quand il arrive dans une ville, Quando está numa cidade, azo souffrir. ele está sofrendo. A cette division. Ele faz uma divisão. Sikol. Agora, So que moni ba dime komi na mwebele. quando vir que há tantos dízimos, Ba ofrande komi e ebele. há tantas ofertas, Ba ndira komi ebele. há muitos crentes, Ala yeri bino union. ele agora vos traz então Kobo tu na ye. devem lhe perguntar. Tango yo yaka. Quando você veio, Oteka union. você pregou a união? Oteka union. Você pregou a união? Lelo na union. Hoje é que queres pregar a Kobo somi união? ba veste. Porque tem agora fala. Olie. Comer. Otoni. Osali ba église. Fizeram a igreja. Otie ba ton. Otie ba peinture. Colocaram tinta. Okomo ba portugais. Okomo ba anglais. Ozumi kanda l'état. Ose légaliser. Se organizar. Ale na suka. E no fim, Union. união. Ngala hoyate. Não, eu não virei. Eza union sociale. Isso é união social. Ya bato message. Dos homens da mensagem. Mais ce n'est pas Mas não é. une union divine. Não é uma união divina. Baloni boye. Disseram também? Asobi to sushi na wana to sushi siga. Pois a makambo e kwei lelo. Coisas que aconteceram ontem. Yo zalaki te. Você não estava Na lá. yo zalaki. E você que estava Tato lá. nanaki bien te. Você que não acompanhou bem. Baloni boye. Disseram. Kokanisa te. Não ache Kaka yo. que só você Mwana nzambe. que é o filho de Deus Na ville. na cidade. Donc, bazo exemple. Quer dizer, tiveram um exemplo Eli. do profeta Elias Na les 7000. e os 7.000. Amen. Amém. Bozaka kabino moko te. São os únicos. Kama Congo. Kamakongo. Oboloba. Para falar Sem doctrine. ou sã doutrina. Sem doctrine. Sã doutrina. Zambe. Deus, Ana 7000. Deus tem 7.000 E bombamo. que estão escondidos Eli ayibu angote. e que Elias não lhes conhecia. Frère abosanaki. O irmão esqueceu, Frère abosanaki. o irmão esqueceu Que les 7000 que os 7.000 na Eli e o Elias bayebana te. não se conheciam. Voilà un. Isso aqui é o primeiro ponto. Les 7000 Os 7.000 na e o Elia Elias bayebana te. não se conheciam. Ils n'ont jamais adoré ça. Nunca adoraram Ils juntos. n'ont jamais prié ça. Nunca oraram juntos. Voilà un. Esse é o primeiro ponto. Deux. Segundo ponto, 7000 yore. esses 7.000 Na Elia e Elias bazo vive temps ya trouble. viviam num tempo de confusão ou tumulto, Guerre. de guerra. Bazo vivre Ele vivia na temps ya no guerre. tempo de Ye guerra. moko O prophète próprio profeta aza l'église te. não tinha igreja. Alaka na zambe. Dormia na mata. O assemblée de Kamakongo O te. Assembleia do Camacongo não. Eli Elias azalaki na église te. não tinha igreja. Eli Elias azalaki na zamba. ele estava lá na mata. Azokima Ele Jezabel. fugia a Jezabel. Azokima roi Fugia ao rei. Akab. Acabe. Azokima Ele fugia ba faux prophète. os falsos Bazaki profetas. 850. 850. Baliake pe ya roi. Eles estão diante do rei. Baliake pe ya roi. Comiam no rei. Bamelake pe ya roi. Comiam no rei.
Baliba boma Elia. Queriam matar Elias. Elia Kimi. Elias fugiu. Donc, Nakoloba, Posso dizer, c'était un temps de era tribulation. tempo de tribulação. Quand la tribulation Quando viendra, a tribulação vier, pas de question, une assemblée dans une não ville. tratará de uma assembleia numa cidade. Te. Não. Só que tribulation A est, tribulação vier, tokuta ina se kakwa, encontrarmos em Cacoaco, tobondeli. vamos orar lá. Tokuta ina Se zam, estivermos, tobondeli. vamos congregar lá. Bachenga na prison gana yo, Não me coloca na prisão junto com você. tobondeli. E oramos. To s'exhorter. E nos exortamos. Amen. Amém. Paul na Silas. Paulo e Silas, La bolo. na cadeia. Oyela mama kama une assemblée dans une ville. Deu uma assembleia numa sociedade. Exata ya tribulation. Tempo de tribulação. Yango bayebana kite. Sei que não se conheciam. Mais après la parole, Depois da palavra il y a Eli Kobima. de Elias ter saído, Imaginez Eli. imagina Elias. Il a tué Ele matou 850 prophètes. 850 profetas, Faux prophètes. que eram falsos profetas. Bangonios. Todos eles, Elia Bababang. Elias matou. Et c'est ce que la parole fait Isso que a maintenant. palavra faz agora. C'est ce que la Sainte Doctrine fait maintenant. Isso que faz a sã doutrina. Oh, nous c'est en Zambete. Tudo aquilo que não Na é Deus, église, na igreja, et cause à la terre. não pode existir. Parce que, voilà Malobi, Ana me diz, bandimi 95%. eles creem 95%, Bah faux que pasteur, eram falsos bah pastores, faux docteur, falsos doutores, bah faux prédicateur, falsos pregadores. car 95% parole. Neste 95%, Donc, au compte de l'assemblée, preter numa assembleia, c'est le Keba. cuidado. Diable, Diabo, azana 95%. depois está em 95% Il y a da parole, palavra, après si le prédicateur. ele deu aos pregadores. 5%. 5% Yo ye bien noté. você não sabe, Oko discerner você te. não vai discernir. Bakotanga E vão te yo. apanhar naquilo. Yango na frère bele out. Há muitos irmãos Nabase. e irmãs Bobunga. que se perderam Bakanga yo. te apanharam Na 5% wana. naqueles 5%. 5% yo ye bien Aqueles noté. 5% você Yo não sabe. miso. Então os olhos Ezotela kaka. vêm somente 95%. naqueles 95%. Bravo pour exemple. Quando me deu exemplo, Bidon ya mai. disse o bidão de água Bache goutte moko ya masuba. e coloca lá uma gota de xixi. Omoni. Você viu? Omoni. Você viu? Okomela. E será que você vai beber? Bokomela. Vamos beber? Litanga moko ya masuba. Uma gota de xixi Ekwei na bayera mai. caiu numa banheira de água. Omoni. Você viu? Você Okomela. vai beber aquela água? Chikoyo. Agora, Eve a Eva, andimaki toute la parole. ela creu em toda a palavra. Abakisaka. Ela acrescentou somente Non. não. Te. Nzambe alobaki Deus tinha dito, soki bolemuma se comerdes do fruto, bokokufa. certamente morrereis. Baaki na Bible ya verset moko. Ele tinha a Bíblia de um só versículo, Chapitre de moko. um só capítulo. Elobi nini? O que é que disse? Bolia bambuma nyonso na Soma de banzete. todos os frutos de outras árvores. Me nzete oza na katikati. Árvore que está no meio, Bokolia te. não comereis dela, Bokosimba te. não tocareis nela. Frama elobi. A Bruna me disse, Eve. Eve. a Eva, Asimaki 99%. ela segurou 99,9%. Virgule 9. Andimi Ela creu 0,01. naquele 0,01%. Yango tokufela ti lelo. É nisso que morremos até agora. Ce qui a mené la mort, O que trouxe a morte c'est une vérité é uma verdade, de uma verdade de 0,01%. 0,1%. eloko koboma yo Vai te matar jour quando okokufa morrer. eza microbe É um micróbio emonanaka te na que misi não se vê a olho nu, po eleki moke porque é muito ava pequeno. emonana De ser visto, fo microscope tem que haver um microscópio. microscope na No hôpital hospital fo bagrandir devem azumar, ampliar. 4500 fois São 450 vezes komona malaria para veres a malária. mele mutu. Mas agora, não alguém, assassinou alguém. C'est la même chose dans le spirituel. É a mesma coisa no Ne négligez pas. Não negligencia, Qu'on néglige parole te. não negligencia a palavra. Restez dans la Bible. Fique na Bíblia. 100%. A 100%. Amen. Amém. Eza matéria tozui. É a pregação que nós acompanhamos. Balobi na biso te. Nos disseram também, Kokanisa te kozaka yo moko na cidade. não pensa que você é o único que Deus conhece na cidade. Te. Não.
Ka oyo, Nesse caso, eza différent esse caso é diferente na message. ou da mensagem. Ko message, Porque a mensagem toyoki, nós ouvimos, tozwi baptême, fomos batizados, toye, viemos tosali e église, fizemos igreja, tobeta e mbunda, toquemos batuque. frère moko, O irmão, abeteli o lisolo, irmão te contou elembisi yo. e aquilo te enfraqueceu. Obibi. E você saiu. Ekokana te. Isso não é semelhante com aquele caso. Ekokana te. Não é igual a este caso. Eza mbriema, Isso aqui é uma confusão bato ebele, que muitos, il faut faire bango nso basepela. que você deve fazer para que todos se alegram. Mais oyo nazobisa bino, Mas o que estou a vos dizer que la division, que a divisão c'est du diable. é do diabo. Batei bakokorige. Pregaram que deveriam corrigir. Tokozela. Nós esperaremos. Oui, Sim, Apollo, Apolo, na Bible, na Bíblia, il était un prédicateur. ele era um pregador. Amen. Amém. Apollo était un prédicateur. Apolo era um pregador. Même dans Acte 19, Mesmo em Atos 19, au comment on a Apollo, você verá que akomi kuna, Paulo chegou lá, atuni bango, perguntou a ele bozwa baptême, se foram batizados. tozwa baptême, oui. Sim, foram batizados. Banda wapi? Diz de onde? O banda tozwa baptême. De fomos batizados. Habite baptême wana, Naquele batismo ezaki ya Jean. era de João On a commis bato na para repentance. levar as pessoas ao Mais arrependimento. oyo asengelaki aya, Aquele que tinha que oyo vir, asengelaki kufa na maikulusu, tinha que morrer kwanongola masumu, para tirar o pecado, esi aya, já veio. kombo na Yesu. Seu nome é Jesus. Soyez baptisés Sede batizados au nom du Seigneur em nome do Senhor et sauvez e Jésus-Christ. Salvador Jesus Cristo. Wana Isso, Apollo esse é Apolo. azalaki na vérité te, Ele não tinha verdade, ayebaki te baptême solo. não sabia o verdadeiro batismo. Mais lelo oyo, Mas hoje, toyambi message sabemos a mensagem. na biso mibale, Nós dois toza na babrochure, temos toza brochura, balete temos circulaire cartas circulares. Frère. Irmão, te. não. Biso awa, Nós aqui tozala masumu na nko. estamos a pecar de propósito. Toza bapolo te, Nós não somos Apolo. obibi na église, Você sai da igreja oyebi yango teke e division eza não mabe, sabe que a divisão é mal. ozo namorar, Estás a namorar. oyebi yango teke namorar eza mabe, Não sabe que namorar é mal. ole dime, Você gasta o dízimo. obila dime, Você pega mesmo o dízimo. ole yango, E você gasta o dízimo. oyebi yango teke eza mabe, Não sabe que isso é mal. oyebi teke konamorar, Você não sabe que eza mabe, é mal. kokata suki, mwasi akata suki, A mulher cortar o oyebi cabelo. yango te, Não sabem oyebi teke vocês. kozanga kinte, Não sabem que faltar eza péché, é pecado. oyebi yango te, Não sabem. ke soko okabelaka paster te, Não serei ao pastor. ozo péché, Essa pecado. oyebi yango te, Não sabem. ke soko ozokritike bafrère, Se critica eza péché, é um pecado. oyebi yango te, Você não sabe. ke ndenge naza boye, E quando estou aqui, bilamba nalati, a roupa que usei eza mabe, é transparente. selon la parole, Segundo a palavra, nga mwasi a mulher onalata se boye, vestir assim. te na ngai Diz, a minha cor, ndenge ezochange, como está a ndenge mudar. nazotia balangi oyo, Estou a colocar então, ndenge nazotia bapinture, estou a colocar essas ndenge nazotia pinturas. bamaquillage, Estou a colocar essas oyebi maquiagens. yango Você sabe, dans la Bible, na Bíblia, c'est un péché, pecado. c'est Jézabel É a qui Jezabel s'est maquillée. que se maquiou. La A message mensagem, toyaka koyandula nós viemos somente imitar. akese comida, É somente comida. toyaka koakese, Vamos aquecer a comida. toyaka te na biloko ya sika, Algo novo. boyebi yango nyonso, Vocês sabem de tudo. vérité boyebi yango. Não sabem a Le verdade. problème, Mas o problema olemu ya kotia en é pratique. fraqueza de colocar em prática. O baye te, Oh, esses que não vieram. o baye te, Os que não vieram. nani ayebi yango te, Quem não sabe ke ndenge avandi na ndako, que como está em casa c'est un péché. é um pecado. Bayebi yango, Sabem bem disso. me baboyi koya, Mas não querem vir. bana baraison na bango. Eles têm suas razões. Donc dans le message, Essa na nous mensagem. ne sommes pas Apollo. Nós não somos Apolo. Apollo ake na ndambo ya Ele vérité. tem um pouquinho de verdade. Nous, Nós tozosala tokomi bafarisien. Nós agora somos fariseus. Apollo, c'est différent d'un pharisien. É diferente de um fariseu. Un pharisien, Fariseu, il connaît la ele vérité, conhece a verdade. mais à cause de la popularité, Mas por causa da fama, à cause de la gloire, por causa da glória, à cause des bénéfices, por causa dos benefícios, à cause, por causa, aboyi na ye kopratiquer. ele nega praticar essa verdade. Ne soyons pas des pharisiens. Então não sejamos fariseus. Amen. Amém. Balobi susu, Disseram também, oh, le message, a mensagem c'est la correction parfaite de Dieu. é a correção perfeita de Deus.
Le message, A mensagem c'est la correction é a correção parfaite perfeita de Dieu. de Deus. Le message, A mensagem la é que te faz voltar ao caminho. Como estou a se vestir, c'est le é message. a mensagem. Sans message, Sem a la mensagem, koyana genda kilo eu poderia vir até com calção, ni papa ou até com chinelo, sengle ou até com na partidor. ozwa pepe. Estou a apanhar um pouco de vento. Eza droit na ngai É meu direito, en tant qu'angolais. como sendo angolano. Muito calor. Chaleur eza É makasi, meu direito. eza doa na ngai. Mas, por causa da palavra, Mpona liloba, prefiro queimar. nango penza nazwi nzela ya kozika. Prefiro me castigar. Poni penza konyoka, Porque eu sei mpona o que yebi, está vindo oyo ezoya, é maior eleki malamu. do que eu tenho hoje. Oyo naza nango lelo sikoyo. Amen. Amen. Ne soyons pas des pharisiens. Não sejamos fariseus. Oyebi vérité, Conheça a verdade, oyebi kotia en pratique. mas que não queres praticar. Secret yango. O segredo é Quand oyebi vérité, quando conheça a mais verdade, eza mas makasi. que é tão forte. Selon yo, Segundo você, fukama, ajoelha-te, bonela, Iori. jeûner. jejue, Jeûner até 6 et jejue 12 pelo heures. menos das 6 até as 12. Solo là, ma frère, Converse on va ça com os irmãos, spirituel. aqueles que são espirituais. Ouais, combien de ma solo te? Não é para contar isso. Oh, entende toi bien kingai? Quando até o fulano me Avec ligou, ça la faiblesse, disse que tem uma fraqueza. wana te. Não, isso não. Mais si tu as un frère Mas se tens um irmão, Ele sait. uma irmã spirituel, espiritual, yem se sert. diga-lhe, irmã, Kolo posa mobali moete. eu tenho tanto desejo de me envolver com Nicolo homem. posa Eu mwasi tenho moete. tanto desejo de me envolver com mulher. Bolemuna ya kuya église moete. Certeza de vir na igreja. Tenho tanto. Prions les uns Oremos pour les autres. para com os outros. Omoni makasa. Estás a ver a folha? Soki yaka likasa moko. Se tivesse apenas uma folha, Frère, irmão, okovanda na science tete. você não poderia estar debaixo da árvore. Likasa moko. Uma só folha. Okovanda na science Não tete. estaria debaixo da árvore. Mais ezebele. São tantas folhas. Eh, saliboy. Uma Eh, saliboy. outra, outra, Eh, saliboy. outra. Eh, sali sombra. E fazem uma sombra. Nous luta sozinho. Kokunda yo mokote. Tens um pecado. Osana lisumu Um problema. Fala comigo. Lobela ngai. Fala com a irmã. Yebisande como Fala com a irmã espiritual. Fala com o pastor. Fala com o ancião. Vamos orar junto. Vamos combinar. Dia tal, vamos jejuar. Kokila bilei. Tokoyoka na nga na yo. Vamos entender Pauvreté na yo elekebele. Presente mais. Pauvreté kubi tina zolo. Presa até sair Komi yo na yo. Ata nzinzi. Azoboya yango. Pona pauvreté. Yo mwana nzambe. Ozanga église. Eloko akoli eza Não te. tem comida. Il faut se Você révolter. deve se revoltar. Amen. Amém. Mwana nzambe ozosala te ovanda no calme. Non, le travail c'est ton droit, É o teu direito. c'est ta possession. É a tua posse. La bonne santé A boa saúde. c'est ta É a possession. tua posse. Avoir une maison Ter uma casa. c'est ta possession. É tua posse. Kolata bien Vestir-se bem. c'est ta possession. É tua posse. Kobala Casar. c'est ta possession. É tua posse. Kozala bana Ter filhos. c'est ta possession. É tua posse. Réclamer, Reclamar. Dieu est vivant. Deus é vivo. Kozala wana te. Não esteja aí. So bozomona nga suti na Como église. não está me vendo mais na igreja? Foi ekwei. A fé caiu. Foi ekwei. A fé caiu. Qu'est-ce que je voulais dire? Quero dizer, Ni Pierre, nem Pedro, ni Paul, nem Paulo, ni Branham, nem Branham, ni Frank nem Frank N'ont jamais divisé jamais dividiram une vraie église. uma verdadeira igreja. nazozonge. Vou repetir. Ni Pierre, Nem Pedro, ni Paul, nem Paulo, ni Branham, nem Branham, ni Frank. nem Frank, Personne ninguém n'a divisé dividiu une vraie église. uma verdadeira igreja. Leur prédication A sua pregação est divisée qui dividiu va dénominationnelle. denominacionais. Pour laquelle Paulo pregou division. e houve divisão. Bato bandimi, As pessoas saíram, baba boyikondimi. outros não quiseram sair. Wana eza lisumu te. Isso não é pecado. Oteyi na wenze, Você prega no mercado, oyo andimi, esse crê oyo aboyi. e aquele Ce recusa. n'est pas un problème. Não é um problema. Mais quand nous venons ici, Mas quando viemos aqui, tous baptisés, todos batizados, tozokuya sainte doctrine, queremos na sã doutrina, tolia sainte sainte elongwa, ceamos aqui juntos, tozosokola na makolo, lavamos-nos os pés tolobi, e dissemos, tozozela enlèvement. esperamos o arrebatamento. Un frère Um irmão, a troublé biso, ele nos causa confusão abimi na groupe, e sai com seu grupo sans écriture valable.
sem nenhuma escritura válida. Wana. Isso. O diviser corps à Christ. Aí você divide o corpo de Cristo. Preuve. Prova. Zela juro matanga. Espere no dia do óbito. Juro matanga. No dia do óbito. Tous. Todos. Bien-aimés. Todos bem amados. Bien-aimés. Todos bem amados. Bien-aimés. Bem amados. Na matanga. No óbito. Na matanga tomei ma frère. No óbito somos irmãos. Vamos usar 200.000. Outros até pagam 200.000. Contribuição. De contribuição. Vamos usar 100.000. Outros 100.000. 150. 150. 250. 250. Mes paroles. Mas a palavra. Potozonga. Para voltar. E se camoko. No seu lugar. Tozokokati. Não conseguimos. Quelque chose ne va pas. É porque alguma coisa não está a andar bem por aí. Paul a vu la colonne de feu. Paulo viu a coluna de fogo. Il marchait avec un ange. Ele andou com um anjo. Paul visitait le 3e ciel. Paulo visitou o terceiro céu. Place Branham a combattu. Onde Branham nem sequer chegou. Paul Paulo a combattu na Mosanda. chegou na dimensão. Yami Sato. Na terceira Oh, dimensão. Branham a combattu. Onde Branham não chegou. Pour Paul tama komi kuna. Paulo quando chegou lá. Alobi. Disse. Langue ya kuna. Disse. A língua. Disse que a língua de lá. Langage. A língua. Lolenge na bango. A sua maneira. Moyena komango awa na se. Para escrever aqui na terra. Exato. Não tem como. Mais Branham place akendaki. Onde foi? Tango azongi. Quando voltou. Abi na moni meda. Disse eu vi meda. Bamatinga likolo. Me fizeram sumir. Balobi boye. Disseram Balobi assim, boye. disseram aquilo. O place Paul akenda. Porque na dimensão que Paulo chegou, Eza place a kafu kafu. é a dimensão terrível, extremamente terrível. Paul prêcha Paulo pregou, plus mais que tous les apôtres. do que todos os apóstolos. Et puis Paul E Paulo, a écrit Paulo escreveu a comment mikanda cartas koleka bapôtre nyonso. mais do que todos os outros apóstolos. Paul. Paulo. Mais Pierre kutazoloba Mas Pedro bokeba na mikanda ya Paul. cuidado com as cartas de Paulo. Ezala makambo matata kuna. São coisas difíceis lá. A voyager koleka Pierre. Ele viajou mais do que Pedro. Paul Paulo a voyager viajou 3 voyages missionnaires. 3 viagens Paul missionárias. a como Allemagne. Paulo chegou até na Alemanha. Ateia Ele pregou. ba église efongwama As que se abriram na Corinthe, em Corinto, bipai na bipai, em muitos na Grèce. lugares, na Grécia. Mettez la Paul. Mas observa então Paulo. Mais Paul, Mas Paulo, tango akomi na Jérusalem, quando chegou em Jerusalém, afongola église mosusu te. não abriu uma outra igreja. Paul, amona colonne de E feu. viu a coluna de fogo. Abikutu, Disse, à cause des excellences de mystère, disse pelos excelentes mistérios. tanya kokabula na mwasi eza te. Até o tempo de dividir com mulher não tem. Do tango tozalaka nango, Esse foi o tempo que ele chéri, tinha. Oh, querido. chéri, je t'aime. Paulo, Paul, tango wana, esse tempo eza te. não tinha. Po musali likebe. Por quê? Porque tinha tanto trabalho. Mais akomi na Jérusalem. Mas chegou em Toyeba Jerusalém. pe Paul, E também Paulo akorija me Pierre. corrigiu até Pedro. Pierre, Pedro, boyete, não é assim. zonga boy. Volte assim. Mais quand Paul Mas quando Paulo akomi na makambo d'assemblée, chegou nas questões da Assembleia, akomi na Jérusalem, quando chegou a Jerusalém, akenda kovanda na ndako ya Pierre ele foi habitar-se na casa de Pedro na baautre ancien. e aos outros anciãos. Afala deuxième église. Ele não fez a segunda igreja. Maintenant le message, Agora a mensagem c'est le é a retour. volta, Le message, a c'est mensagem le é a retour volta, à la vie a vida, pratique, a vida prática, aux enseignements, aos ensinamentos, à la doctrine, na doutrina, à la prédication, à pregação, au Saint-Esprit, ao Espírito au Santo, message a mensagem de la Pentecôte. do Pentecostes. Viu? Message, A mensagem eza kozongela é voltar, bantoma voltar aos na apóstolos nyonso em tudo, ntina église na ville até na igreja numa cidade. yango ewa de franc Roosevelt de Frank, soki aye quando viesse, oza divise estão divididos, aleki ele passava, ana tante ele não tinha tempo, akela stade ele ia no estádio. so boza église moko sava Se for uma igreja, tudo bem. la division A divisão. naopesa oyo elingai la divinité expliquée. Na brochura, a deidade explicada.
Il y a le 25 avril 61. de 25 de abril de 61, Paragraphe no seu parágrafo 70 et 80. 70 e 80, kuna frère Bana akambebele Mambra nos fala de muitas coisas. mais frère Bana Irmão Branham alobi boye disse assim: ba chrétien os cristãos tozala lokola ba chasseur. somos como caçadores. Amen. Amém. Ba chrétien ne toza boye Cristãos como tozala lokola ba chasseur. somos como caçadores. Chaque mutu Cada aza munduki na ye. Cada tem a sua arma. Sikoyo toke na zamu. Agora vamos à mata. Yo Você- ala posa boma antilope. Você quer matar um antílope Oyo aza posa boma ngombe. e esse quer matar uma vaca. Ngulu azamu. Ou quer matar Oyo aza posa boma macaco. esse quer matar um macaco. Siko soki ekomi na zamu. Agora quando chegar na mata, Nga nazwi monduki. eu pegar a arma Na nongoni na macaco. e tirar então do macaco, Nakomokitisa ngo boye. começar a fazer descer assim Epa frère Andra. ao irmão Andrade. Elakisini. O que é que significa isso? Nakomi assassin. Agora sou assassino. Frère Koganga. O irmão vai matar. Ei, Munduki eza bien. a arma é boa, Mais pas frère. mas não é virada para o irmão. Na kati ya parole. Na palavra, Toza na tango te. não temos tempo Ya kobunda biso na biso. de lutar mais entre nós. Meme soki nalobi likambo eza epa na yo. Disserem que aquela coisa está mesmo em Nazolobela yo Eu te. não falo em você. Nazolobela demo eza pai na O yo. demônio que está em você. Okopa? Entendeu? Oza na pota. Você tem uma ferida. Oza na pota. Você tem uma ferida. Oke na hôpital. Você vai no hospital? Okotika lokolo na nda. Você vai deixar o pé em casa? Soki oza na Se pota. você tem uma Okei ferida mpo basokola yango. e fores para Okotika lokolo na que nda. vai deixar o pé em casa, Okomema na lokolo. você vai levar tanto o pé. Ntango bana kosokola. Quando começar a lavar a tal ferida, Nani akoganga? quem vai gritar? Lokolo te. Não é o pé, Munoko. é a boca. Nani akolela? Quem vai chorar? Lokolo te. Não é o pé, Miss. são os olhos. Nani akoyoka motema pasi? Quem terá então um coração doloroso? Eza lokolo te. Não é o pé, Eza é o motema. próprio coração. Nani akofuta mbongo epa Quem vai pagar infirmier? o dinheiro ao enfermeiro? Eza yo. É você. Eza lokolo te. Não é o pé. C'est ça. É isso. Un prédicateur, O pregador, si il ne fait pas mal se ele não faz mal la prédication na ye, na sua pregação, aza pour le mouiller. então ele é uma galinha molhada. La parole, A palavra eye peut se pensa biso te. não veio para agradar a todos. Biso nyos, Todos nós, na parole, tanto a palavra, toza différent. somos diferentes. Siko nzambe azotindika biso na makasi. Deus nos força Bokota na parole. de entrar na palavra. Bokota na parole. Entre na palavra. Esalaka pasi. Isso dói tanto. Kotiaki numba. Deixar a prostituição. Namorable ozokabela ngai. O namorado que te oferece, Natika ye. lhe deixar assim. Camarade na nga wana. Aquele meu amigo Asuba ngai. que tem me ajudado. Nateye vérité. Lhe pregar a verdade. Nateye vérité. Se eu lhe pregar a verdade, Abwakisi ngai. ele vai me aborrecer ou me rejeitar. Obombi amitié. E você então conserva a amizade. La parole A palavra, fait mal. a palavra dói. La parole c'est un marteau. A palavra é um martelo. La parole c'est un feu. A palavra é um fogo. Moto Fogo. ata oza pasteur. Mesmo se você Soko niatango se pisares o fogo, ata oza branham. mesmo se és branda, Oniati moto se pisares o fogo, oziki. tu queimas. La parole A palavra, c'est pour tout le monde. a palavra é para todo mundo. Eza contre yo te ser. A palavra não é Eza contra contre você, teu frère. não é contra você, irmão. Soki olandinga bien. Se você me seguir On va bem, comprendre. você vai entender. Un jour sokomi délivré. Quando fores On va bem, oh vai pasteur. falar, oh pastor, Ah militaire na yo wana. aquela tua pregação, Nakoma délivré. agora sou liberto. Nga mpe nakoma délivré. Eu também agora sou liberto. Nazalaka lokola bino. Era como você. Mama na aventurier. Era um grande aventureiro. Eu também. O babengi aventurier solo. O verdadeiro aventureiro mesmo. Prêt à tout. Ele estava pronto a tudo. Mais tango parole ye. Mas quando a palavra veio, Tondimi. nós cremos. Tozali awa. Estamos aqui. Nous défendons la parole. Estamos aqui a defender a palavra. Donc Paul, Paulo, azam tokosala na ye te. não era homem para se brincar. Prédication le 22 avril Pregação de 22 de abril 62. de 1962. La restitution, oyo passé la terre. Aqui o pastor pregou da restituição. Na paragraphe 82-88. Parágrafo 82 a 88. Frère bana zobeta lisolo. Quando me conta a história Ya moyibi ya camion. do ladrão que roubou um carro. Ndenge toyaka église. Como vemos a igreja, Otiki motuka. você deixa o teu carro Bayibi yango. que rouba um carro. Obimi boye. Você sabe assim, Mutuka ekei. o carro foi roubado. Frère bana. Irmão Branham,
ayeba kite Não sabia. mutu wana ye Ele me abi veio. pasteur Esse pastor. na ye kilte Ouviam tudo. motuka E bayibi o meu carro foi roubado. olobi nini otobonde Isso vamos orar. bafukami Se ajoelharam baprie e oraram. siko ntango baprie Quando oraram, nzambe na lolo o Deus do céu ake na motema moyibi foi no coração do ladrão. moyibi ezalaki nde na bengela O ladrão estava em Benguela. mosika Estava mesmo. nzambe ayebisi ye Deus disse-lhe, retourne disse, volte. bien aimé Amados, tondimela nzambe vamos, creamos em Deus. nzambe aza capable Deus é capaz ya kopesa yo de ozoluka dar aquilo que tu procuras. tobotama na eloko te Não nascemos com tokeli mpe na nada. eloko te Não iremos com nada. nyonso Tudo. nzambe moto apesaka Deus é quem dá. kotiaka te barriere Não coloque barreira. ngai nde naza boye Não é como estou aqui. nakokufaka boye Vou morrer assim na pobre. petrangole Na Petrangole. na supu matembele Com esse molho errante. tozozela enlèvement Esperamos arrebatamento. keba Cuidado. Amém. oyebi jour yesu akoya Sabe, o dia que Jesus vier, faut travailler il faut prier le Seigneur tu dois être béni você vai ser abençoado. tu dois être béni Deve ser abençoado. tu dois aller témoigner Você deve devant Salomon Como Salomão. obisa Salomon Era Salomão. Salomon Salomão. ngai mpe na ntan na ngai Eu também no meu tempo. yokaka te Não somente moto olataki bien que investiu moto oliaki bem, bien que comeu bem, ozalaki na mbongo que tinha dinheiro. ngai Eu mpe também. jésus mabeni Jesus me abençoe abençoou. kozala wana te Não fique aí. ovandi na susi Aí com tanta preocupação. tozela jésus Esperamos a Jesus. okokufa na tension Vais morrer com tensão alta. un jour etegala 1000 ans Dia é igual a 1000 anos. nalobi te ke yesu azoya te Eu não disse que Jesus não está me voltando. branam alobi Brana me disse yesu akuta yo que Jesus te encontra. soki oza maso Se você faz um ozozwa zelo estás a pegar então. ozotia na mire Estás a colocar aí na yesu parede. akuta yo Jesus te encontra. soki oza commerçant Você é comerciante. 5 heures 5 horas. ozotanda Estás a tomate estender aí. yesu akuta yo Jesus te soki encontra. oza mécanicien Sou mecânico. na se ya camion Debaixo do carro. ozofongola babulo Arranjar então cada coisa. yesu Jesus alingi batravailler gosta de trabalhar. yesu alingi bacourage yesu alingi bato Gosta basalaka daqueles que trabalham. oyo yesu azoya na ye Hoje Jesus já está vindo. tere wana batotia kaka Aquele terreno não precisa deixar mesmo assim. omoni mpenza okomi koko Mas ficas também assim. yesu aye te Jesus não vem ozofutela kaka e continuas a pagar okufi na aluguel. E kofutela morres a pagar aluguel. babengani bana E vão soltar os teus filhos. ale yesu nayo ayoki soni E Jesus aí, o teu Jesus suposto é envergonhado. il faut équilibre amen Deve haver equilíbrio, amém. yango moni bafrere na biso Por isso, irmãos, kuna na jérusalem aí em Jerusalém, ntango bazotonga temple quando construíam um templo, koto oyo desse lado epe tinha uma espada mpona kobundana monguna para lutar contra o inimigo. koto oyo mbeli ya Desse mason lado tinham então a na faca libanga e também a pedra. bazotonga E temple construíam então o templo. l'équilibre O equilíbrio. so équilibre Seja equilibrado. nakotanga susu te Ou não vou estudar mais, yesu azoya porque Jesus está a voltar. tokotala Sim, veremos. nakosala susu te Eu não vou trabalhar mais. koma fainéant Você agora está todo kolamuka donke olamuka 12 heures Você acorda 12 horas. po yesu azoya Porque Jesus está a voltar. zela Sim, espere. zela Espere. zela Continue a esperar. la restitution de l'âme de l'épouse Restituição da árvore esposa. bayibi voiture Roubaram carro. bama bondeli Brana me orou. frère Irmão. autoyoka message ya branam Ouviu a mensagem de Brana. fala loba Quem é que disse? yesu azoya na ye Jesus já está a voltar. voiture na okenda ngo wapi Onde é que vou levar o tal carro? oyi beyiba na O ye ladrão roubou o carro. eza bafrère ebele awo na Há basere muitos irmãos e irmãs aqui badefaka yo que te devem. oyo yesu azoya na ye Jesus está a voltar. tika kaka frère Deixa só. ya koyebisa ngai nakosenga Vai ngo me dizer, eu vou pedir. ya koyebisa ngai Vai me dizer. mutu wana Que essa pessoa ana niongo na ngai tem minha s'il dívida. s'agit police Se trata de polícia. police Polícia eza contre bafrère é contra os irmãos. paye te Não é contra o pagão. pour les païens Para os je pagãos. prends la police Vai pegar a polícia. mutu oyo aboya kofuta ngai Esse aqui não gosta de pagar a il minha faut dívida. réclamer vos droits Deve reclamar os teus direitos. botika buzoba Parem com essas burrices. vala vierge sage Seja virgem e sábia. Amém. soyez sage Seja sábio. travaillez frère Trabalhe, irmão. boyekola misala Bom, aprendam a trabalhar.
Botanga, botatina université. Façam universidade. Osala nyonso. Façam de tudo. Koleka kutu bapayen. Mas até de S'il y a des gens qui doivent travailler. pessoas que devem S'il y a trabalhar. des gens qui doivent étudier. Pessoas que devem Só que ela vai lata. pessoas que devem investir. Esabiso. Somos nós. Só que ela batu. Comment ça, un vrai Que temple. devem ter verdadeiro tempo. C'est nous. Somos nós. Des vraies maisons. Verdadeiras casas. C'est nous. Somos nós. Parce que nous, Porque nós, nous avons Yahweh. porque nós temos o Le Yahweh. Dieu véritable O Deus verdadeiro. est avec nous. Que está conosco. Réclamez tes droits. Reclame os teus direitos. Voiture, carro. Ramalobi, et Koya Zalakan. Para me disse, o carro voltará. Moïse O Zongi ladrão voltou. a commis la ville de essence Cécile. E não chegou até na cidade, então a gasolina tinha acabado. A quelqu'un place pour bater à essence, Ele foi onde vendia a gasolina, a tiré camion, deixou o carro a Kenayi. e foi-se embora. Branamena, discernement. Branham, com discernimento, A lobby la ville de disse na cidade X, place na terre, rua X, voiture des Awad. teu carro está lá. Bien aimé. Amado. Nzamba li place mbongo bezali. Deus sabe também onde está o teu dinheiro. Nzamba li nana kobala yo. Sabe quem vai te Comme tu dis sagate. Yo vivre la parole. somente a palavra. Banga Nzambe. C'est pour ça Jésus. Agrade a Jesus. Dieu va te bénir. Deus vai te abençoar. Dieu n'est pas un homme. Deus não é um homem Pour ça la justice. para fazer injustiça. Nga pesi nga mwasi. Me dar mulher ou dar mulher ao irmão Yo pesa yo e te. negar a você. Nga pesi nga mbongo. Dar dinheiro a mim Yo pesa yo e te. negar dinheiro a A combien você. juste? Ah, ele agora é injusto. Ba koma wana? Voiture ya mbongo. O carro está aqui. Et Branham E Branham, abimisi mo Branham fez salientar a la palavra, restitution. a palavra restituição. Restitution, Restituição, soki na yibi eloko. se eu roubei essa coisa, esse projetor, Soki na sali repentance. se eu fizer arrependimento, Bande ko limbisa ngai. irmãos, me perdoem. Apare banako luka. O projeto que vocês procuravam, Ngai muna nango. fui eu quem estou com Mais o aparelho, mas eza awa na sachet. Ngamuna na yiba kyang. eu é quem roubei. Yango bandeko. Tá aqui, irmãos. Nazongisi Eu devolvo na fukani. e me ajoelho. Botielinga maboko. E me coloco as mãos Bo chasser milimo kimoyidi. e expulso então aquele espírito de roubo. C'est ça qu'on appelle la restitution. Isso é que chama-se restituição ou devolução. Amen. Dévolution. Ba pasteur, ba prédicateur, Pregadores bon dévolver. devolvem Ba amen. as almas. Bon dévolver. Devolvam as almas. Et qu'est-ce qu'on appelle ça? Exode 1. Que traduz do que eu vos dei. Exode 22, Êxodo 22, verset 4, 7, 9, 14. 4, 7, 9, 14. Kuna ezalaki banyama. Lá eram animais. Oyibi ntaba, Se rouba il faut cabrito. kozongisa ntaba. Tinhas que devolver também o cabrito. Oyibi meme, il faut kozongisa meme. Tem que devolver uma ovelha. Lelo oyibi mwana nzambe. Hoje você rouba um filho de Deus. Odevie ye. Quer dizer, você me desviou. Ozoya na masolo Estás a vir com histórias ya collaboration. de colaboração. On ne collabore pas avec les péchés. Não colaboramos com o pecado. Le péché, O pecado, l'unique médicament, o único medicamento repentance. para curar o pecado é o La arrependimento. O repentance, arrependimento c'est la porte du é ciel. a porta do céu. Soko olingo mona nzambe, Se queres ver a Deus, même obomaki, mesmo se você même osaki ekobo, ou se você fez même osaki ekobo na tongo. mesmo se você adulterou de manhã, Soki olingi nzambe alibisa yo, queres que Deus te perdoe, lela kaka sincèrement. chore somente sinceramente. Lela sincèrement. Chore sinceramente. Oyebi nini eza pasi? Sabe o que é difícil? Entre la repentance Entre o arrependimento et pardonner. e perdoar. Pardonner eleki pasi. Perdoar é mais difícil. Donc nzambe, Deus, yo osali ekobo. você comete adultério, Mais nzambe amoni yango rien. mas Deus vai aquilo como se fosse nada. Problème eza te mwana na ngai, Problema, meu filho, osali repentance, você fez arrependimento, nalimbisi yo. eu te perdoo. Mais yo moto osali ekobo, Você que cometeu ozokoka te kozonga epai na não nzambe. consegue, Oza mayele te, você não é sábio. kolimbisa eleki pasi, Perdoar é que é mais difícil ke kosenga pardon. que pedir perdão. Repentez-vous mes frères, Arrependez-vos, meus repentez-vous irmãos. mes frères. Arrependez-vos, meus Otika irmãos. vi wana Parem com essa ya vida kindumba, de prostituição. otika vi wana Parem com essa ya vida koyiba wadime, de roubar dízimo. otika vi wana Parem com essa ya vida kotonga de église, criticar ya kotonga a igreja, bafrère, de criticar os irmãos. ya kotonga basere. De criticar Otika irmãos. vi wana ya kindoki, Parem com essa vida de feitiçaria. otika kimoyibi frère. Parem com os roubos, irmãos. Tozala exemplaire, Sejamos tozala exemplares. moke, Quer sejamos mais poucos, tolumba solo kitoko, mas que tenhamos um bom odor. solo liloba. Que tenhamos o odor da palavra. Restitution. Restituição.
ata kote libala Quanto ao casamento, soki mwasi mobali bakabwani se homem e mulher se dividiram, se divorciarem, ancien ancião, pasteur pastor, soki ngai nakabwani na mwasi na se ngai eu me divorciar com minha mulher, biaka diácono, oyoki frère David ouviu que irmão na mwasi na ye sua mulher bakabwani se divorciaram? solution ezali Qual é a solução então? kosolola É de conversar po bazonga para que possam voltar. bino boke kosolola Vocês foram conversar? mwasi na mobali O homem e a mulher. mobali alobi O homem diz: nalingi esusu te eu não quero mais me dela, nakosiporte bana mas vou apenas ajudar os filhos. nalingi esusu te Bom, não quero mais mais chaque nada. mois Mas cada mês anopesa 1000 kwanza eu darei 1000 kwanzas. boreusir Será que vocês conseguiram? boreusir te Não conseguiram. boreusir te Não conseguimos. c'est la même chose dans l'église É a mesma coisa na igreja. nous étions divorcés Nós fomos de divorciados, Jésus mas Jesus, avec sa com a parole sua palavra, mpona kozongisa parole para devolver a palavra, fo bafrère deve haver irmãos oyo babima que saíram, fo bazonga eles devem voltar. ndenge babimela na makolo Como saíram a pé, bakozonga na makolo voltarão também na a pé. molimo te Não espirituais. obimaki na ndenge ya libala Você saiu num casamento, na makolo você saiu a pé. okozonga na makolo Também a pé. bakoloba nini O que vão falar? réconciliation Reconciliação. c'est ça la solution de la division Essa que é a solução da divisão. nazoteya makambo mpona nini Vou pregar essas coisas por quê? nazoteya yango mpona yo moto ozala ida kobima Prego para você que já tem ideia de sair. bayaya na yo babima Os teus irmãos, meu filho, que saíram, bazokoka kozonga te não conseguem voltar. bazoinvente mateya Então, c'est pourquoi batokola biso baplace na moya te eza te esimba te de prédication politique oza frère oza wapi ok nayebisa bango naza na kama kongo place bokima o frère namona yo kale naza na kama kongo place église ya saint doctrine ebandela eza ti lelo bato babimaka bavoyageaka nzoka natwa vumuka siswa a casa não se leva a casa não se leva e a barriga não se deixa
da igreja começou a sair a palavra.